galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos dar prosseguimento à revisãozinha de ciências, tá? A gente vai voltar lá no início da matéria. Então, como nós vimos, nós temos dois tipos de fontes de luz. Nós temos a fonte de luz natural e a fonte de luz artificial. A fonte de luz natural é aquela que não depende do homem para existir, ela já está na natureza. Como exemplo, nós temos o Sol e as estrelas. Agora, a partir do momento que a gente não tem essa fonte de luz natural, a gente precisa de uma ajuda para poder enxergar as coisas que estão ao nosso redor, correto? Pois é. Então aí nós temos as fontes de luz artificial. Elas vão nos ajudar na ausência da luz natural. Então, toda fonte de luz artificial ela foi criada pelo homem. Então, nós temos como exemplo aqui a vela, a lanterna, a lâmpada. Então, toda vez. Também tem a luz do celular, né? Também que pode nos ajudar, lampião. Então, todas essas fontes de luz que foram criadas pelo homem, a gente dá o nome de fonte de luz artificial. Beleza? Agora, gente, seja a fonte de luz natural ou seja a fonte de luz artificial, essa luz vai iluminar as coisas de modos diferentes. Por exemplo, se a luz consegue atravessar totalmente um objeto e você consegue ver do outro lado nitidamente, ou seja, sem nenhuma, digamos, imperfeição, a gente diz que esse objeto é transparente. Hoje eu trouxe para vocês um exemplo da capinha do celular. A gente olha e a gente consegue ver do outro lado bem nítido. As lentes do óculos também. A gente olha nitidamente. Então, a gente fala que é um objeto transparente, ok? Agora, a partir do momento que essa luz atravessa o objeto, mas a gente vê um pouco embaçado, a gente consegue identificar o que está lá do outro lado. Mas está um pouco embaçado, a gente fala que esse objeto é translúcido. No caso aqui, ó, eu trouxe uma tampa para vocês. Então, a gente consegue enxergar quem está lá do outro lado, mas fica um pouquinho embaçada a visão. Então, a gente fala que esse objeto é translúcido. Agora, nós também temos o objeto opaco. O objeto é opaco quando a luz não consegue atravessar esse objeto. E aí a gente não consegue ver o que está do outro lado. Lembra que a gente falou que a porta da nossa sala era um objeto opaco? Porque a gente não consegue enxergar do outro lado. Livro também, ó. Se eu coloco o livro aqui na minha frente, você só vai conseguir ver o livro, você não consegue me ver. Então, é um objeto opaco, tá? Agora, nós também temos um outro tipo de objeto, que a gente chama de objeto refletor, que é quando a luz não passa pelo objeto, mas ela reflete alguma imagem. Seja uma lata de metal, ou até mesmo água, sabe? Quando a gente fica pertinho da água que a gente consegue ver o nosso reflexo. Então, a água também é um exemplo de objeto refletor, tá bom? Então, toda vez que eu conseguir ver o meu reflexo, eu falo que o objeto é refletor. No caso aqui, o espelho. Então, eu consigo ver o reflexo. A luz não passa ele, mas reflete. Então, a gente consegue ver a imagem que está à frente dele. Ok? Gente, a partir do momento que eu tenho um objeto que ele interrompe a minha fonte de luz, seja natural, seja artificial, eu tenho o que a gente chama de sombra. Então, se a gente olhar aqui no quadro, aqui está a minha mão, mas tem uma fonte de luz aqui mais em cima, que vocês não estão conseguindo ver, que é a lâmpada, mas ao invés dela estar refletindo aqui no quadro, eu tenho um objeto, que no caso aqui é a minha mão, que está interrompendo essa passagem de luz, tá? Então, quando tem um objeto, seja qualquer coisa, tá, gente? Vem a formação da sombra, ok? Agora, também tem uma outra coisa. Essa sombra a gente não faz só com os objetos, né? Durante o passar do dia, no decorrer do dia, a gente também pode perceber que a sombra muda de lugar. Lembra que a gente falou do movimento aparente do Sol? Que a gente tem a impressão que o Sol que está se movimentando, mas a gente já sabe que não é, né, gente? A gente sabe que quem se movimenta é a Terra. Então, olha só. Quando está no início da manhã, lembra que a gente falou que fica mais fresquinho o tempo, né? Não faz tanto calor? Por quê? Porque o Sol tem uma área maior para
abranger. Então, o calor não fica tão concentrado. Isso vai acontecer também com a sombra. Então, no nascer do sol, quando está no início da manhã, a minha sombra vai ser projetada para frente. Então, ela vai ficar um pouco alongada, vai ficar bem maior, tá bom? Porque ela tem uma área maior para preencher. Agora, a partir do momento que a gente vê o movimento aparente do sol, deixa eu apagar aqui rapidinho. Ao meio-dia, que foi quando a gente falou, que é quando tem a concentração maior dos raios solares, lembra que aí a gente falou, ai, faz tanto calor ao meio-dia, né? Então, é porque ele tem uma área menor para abranger. Então, a sombra, galerinha, ela fica mais reduzida e fica mais perto do objeto que está interrompendo a fonte de luz, tá bom? Então, ao meio-dia, ela vai ficar mais curtinha. Agora, no final da tarde, à tarde mesmo, ou no final dela, a sombra também vai ficar mais alongada, porque ela vai ter uma área maior para cobrir, tá bom? Galerinha, uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção, eu espero que vocês se lembrem disso, é que a sombra, ela sempre vai estar oposta à fonte de luz. Se a minha fonte de luz está desse lado, a minha sombra vai estar desse, tá bom? E isso acontece ao contrário também. Agora também tem uma coisa, gente, que a sombra ajuda muita gente. A gente sabe que brincar com sombras é muito legal, né? Lembra que a gente brincou lá na sala? Cada um foi lá no quadro, a gente colocou a fonte de luz, vocês fizeram várias coisas com as mãos, lembra? Muito legal, né? Mas a gente também percebe que algumas sombras não se parecem, né, com aquilo que a gente está querendo mostrar. Às vezes também a sombra fica tão grande em relação ao objeto, né? Às vezes a gente fica até com medo, né? Ai, meu Deus, o que será que é aquilo? Às vezes um bichinho desse tamanho vira um monstrão e a gente fica morrendo de medo. Agora, olha só, a sombra, ela não é só para diversão. Ela nos ajuda também a diminuir a sensação de calor nos dias que o sol está muito forte. E antigamente, há muito tempo atrás, ela era usada para fazer a marcação da passagem do tempo. Então, o que acontecia? Eles tinham um instrumento, que é chamado relógio de sol, que vocês já ouviram. Aqui em Brasília a gente tem relógio de sol no Parque da Cidade, no Jardim Botânico, tá? Eu acho que já tem algumas crianças que já devem conhecer. Então, nós temos aqui um exemplo do relógio de sol. Então, ele era uma placa ou de madeira ou de mármore e tinha um bastão. De acordo com o movimento do sol, a sombra do bastão era projetada nos números. E aí eles sabiam que horas eram. E aí eles podiam fazer os compromissos deles, marcar as coisas mais importantes durante o dia. Agora, olha só, gente. Ainda bem que teve o avanço da tecnologia, né? Imagina só a gente ainda marcar o nosso tempo usando relógio de sol. Ia ser bem difícil, né? Ainda bem que a gente tem outros instrumentos para nos ajudar nessa marcação. Os relógios, né? Relógio de pulso, relógio... Tem o cuco, tem vários tipos, né? Ainda bem que nós temos esse avanço da tecnologia a nosso favor. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham relembrado os conteúdos, e aí agora vocês têm algumas páginas do livro SME que está aqui no roteiro da aula para vocês realizarem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!